Olá, pescadores e pescadoras, tudo bem com vocês? Eu sou Augusto Mestieri e hoje eu vim desejar um excelente 2023 para você e toda a sua família e aproveitar para fazer uma retrospectiva do que aconteceu no nosso canal durante o ano de 2022. A gente começou o ano falando muito ainda sobre a carretilha Black Knight 2, que é uma carretilha BFS, uma carretilha muito focada em arremesso de iscas leves, e muitas pessoas já tiveram a oportunidade de pescar com ela, muitas se adaptaram, outras não. É uma carretilha mais de nicho e meio bravinha, vamos dizer assim, meio sem educação essa carretilha, porque para muitas pessoas, e principalmente iniciantes, que eu não recomendo essa carretilha, ela é um pouco solta demais. Mas para quem já é mais experiente em BFS, adorou essa carretilha. Então, para muitos é a medida certa, para outros deixa a desejar no quesito freio. Tem um hackzinho, tem uma forminha de melhorar esse freio da carretilha BK2 que eu vou publicar ainda esse ano. Não serve só para BK2, serve para várias carretilhas que tem freios às vezes mais complicados de você trocar o ímã, enfim. Nesse caso específico da BK2 funcionou perfeitamente, mas eu quero fazer um vídeo mais amplo sobre isso e, bom, enfim. É uma coisinha que vai acontecer nesse ano de 23. Outra coisa que marcou o ano de 2022 foi a quantidade de linhas 9 e 12 fios. Linhas multifilamento de 9 e 12 fios. Que antigamente a gente via só nas marcas japonesas caríssimas. A gente já começou a ter muito mais oferta de linhas dessa quantidade de fios, multifilamento com 12 strands, 12 fios, né? Quem conhece linha de multifilamento sabe o que eu tô falando. E esse ano que passou teve diversos. Eu cheguei a avaliar aqui a Solgeilang de 12 fios, que era a mais barata da época. Eu sempre busco equipamento que a maioria das pessoas possam adquirir. Então você vai ver sempre equipamento mais custo-benefício, que eu dou mais atenção a esse tipo de equipamento. Vez por outra eu comento algum equipamento, mas não chego a nem fazer review, às vezes nem compro equipamento, porque não está na faixa de custo-benefício que eu acho que é pertinente para um equipamento mais barato, vamos dizer assim. Outra coisa que eu senti nesse canal também foi, lógico, muito por conta do que o canal está se tornando, mas a quantidade de pessoas mais interessadas em equipamento BFS, pessoas que entraram no primeiro equipamento BFS, pessoas que estavam no Ultralight e que foram experimentar alguma carretilha BFS, ou que estava no convencional e foi experimentar alguma carretilha BFS, algum equipamento BFS, e está acompanhando o canal justamente por conta disso. Esse canal foi feito para você gastar menos e fazer a mesma coisa que uma pessoa que gastou mais na mesma pescaria. Outra coisa que marcou bastante esse ano foi o lançamento de carretilhas chinesas com corpos pequenos. E dentre eles, o que a gente mais comentou aqui foi da carretilha Akura, da Solo King Akura, que vem com 2 carretéis, ou você tem essa possibilidade de comprar um carretel BFS exatamente igual ao carretel da BK2, da Black Knight 2, só que no caso do carretel da Akura, ela vem com um pratinho ao lado para poder ser acionado por freio magnético convencional. Já o da BK2 utiliza aquele freio diferentão lá, cópia ou inspirado no FTB da Shimano, e que é um freio bastante mais, vamos dizer assim, avançado, porque ele tem aquele sistema ativo de quanto mais rotação o carretel aciona mais o freio. Além disso, teve a Kingdom Micro Ultra, que também é mais ou menos a Akura, só que na velocidade de 8.1 para 1 era oferecido somente com um carretel. Na velocidade um pouquinho mais baixa já era que nem a Akura, oferecido com 2 carretéis. E mudava pouca coisa ali o chassizinho, mas o formato era o mesmo, tudo um encaixa praticamente no outro e, bom, enfim, mudava a fabricante. Lembrando que esse corpo também era o corpo da BK2 e o corpo da Dark Wolf Ultra. Esse ano também fomos presenteados com o lançamento da carretilha BFS mais leve do mundo. A Cast King anunciou a Cast King Castle Elite com 124 gramas. E com 124 gramas seria a primeira carretilha abaixo de 125 gramas. Carretilha mais leve do mundo, BFS, corpo de magnésio, um monte de novidades, freio utilizado pela ERC, pela Haibo, fabricado pela Haibo, enfim. Mas isso eu faço um dia, um vídeo específico sobre esse freio, que eu já fiz
Só que agora eu vou fazer um outro explicando os dois tipos de freio, que são basicamente a mesma coisa, só com muita diferença. Inclusive no acionamento deles, tem umas coisas que um é mais para iscas leves, o outro é mais para todo propósito, mas enfim, vamos deixar isso para um outro vídeo. E essa Kestrel Elite, que foi prometida com 124 gramas, quando chegava na casa das pessoas, estava com 126, quase 127 gramas. Beirava ali o peso da bem antiga Abu MGX Extreme 2, que pesava 127,5, né? Durante muito tempo foi a carretilha mais leve do mundo e agora tem a Kestrel Elite, que se mostrou pouco acima de 125 gramas. Mesmo assim, a Kestrel Elite chegou com 120, um pouquinho mais de 125 gramas. E por ser uma empresa que não é uma dessas gigantescas como a Abu, como a Shimano e como a Daiwa, meio que foi uma surpresa para todo mundo, né? E parabéns para a Cast King por esse lançamento. Já dei os parabéns. Realmente foi um lançamento muito interessante. Tentei conseguir uma para a gente fazer testes aqui, não consegui. Mas logo depois veio a VE2, que a gente vai falar num dos próximos itens. E aí veio um vídeo sobre a iCast, a maior feira de pesca do mundo, que mostra novidades do mundo inteiro, dos principais fabricantes. Todos eles reservam alguma novidade para a iCast. E a gente percebeu como a parte eletrônica está entrando na pescaria. Lógico, o que mais chamou a atenção foi aquele sistema de tracking da Minco, que o seu barco vai explorar aquela estrutura na distância que você quer. Se você quiser fazer várias opções de pesca naquela estrutura, você tem condição de fazer. Lógico, são equipamentos caríssimos que a gente provavelmente não vai ver com muita frequência aqui no Brasil. Lá fora já é um equipamento caro e a maioria desses equipamentos é destinado ao mercado americano, até porque a gente é mais pobre, é um país mais pobre do que lá. A gente ganha com uma moeda que é 5 vezes menos que lá e infelizmente o produto chega aqui às vezes 2, 3 vezes o preço do que é vendido lá. Além disso, nós tivemos as gigantescas mostrando o equipamento já conhecidos nossos, com alguma coisa a mais, como um pulsar que já pesa a hora que você pega o peixe, enfim, aerador mais inteligente, com recarga pelo USB, coisas assim bastante interessantes, muito ligadas nessa parte de eletrônica, que está cada vez mais dominando o mercado de todos os equipamentos, eletrodoméstico, enfim, tudo, e na pescaria não ia ser diferente. Nessa mesma iCast a gente viu o lançamento das carretilhas Gravity Arc, da marca Arc, né? Arc Rods, que é uma marca americana e que utiliza um freio diferentão, que é o mesmo utilizado na Arise Haibo, e portanto a gente imagina que esse equipamento tenha sido fabricado pela gigante Haibo chinesa. É um equipamento muito interessante, tem vídeo no canal que eu falo especificamente sobre esse freio, e no vídeo da iCast eu falo sobre as Arc Gravity, que tem esse sistema de freio que lembra um pouco o MagForce, mas também lembra um pouco o FTB, só que ele tem aquele apêndice do MagForce, mas não é, na minha opinião, não chega a ser um MagForce, porque o MagForce, o sistema de freio magnético do MagForce, ele é diferente. E o que eu achei interessante nesse sistema é que você tem a condição de aumentar e diminuir a intensidade manualmente no setup interno da carretilha, e depois externo você faz uma outra regulagem. No MagForce você tem tudo isso automático. É mais ou menos como você ter um carro semi-automático nas Haibo e um carro automático nas MagForce da Daiwa, que já é um freio já conhecido e utilizado em vários tipos e com várias calibragens, enfim. Tem os automáticos para BFS, tem os automáticos para as convencionais. Depois eu fiz uma coletânea de diversas carretilhas BFS, porque toda hora me perguntavam sobre carretilha BFS. Foi um vídeo que deu um trabalho monstro, não só de pesquisa, mas também de edição, porque era muita coisa que tinha que ser concatenada num vídeo único, e aí quando eu consegui chegar deu 1 hora e pouco. Aí eu tive que dividir em 3 vídeos. É um vídeo que está sendo bastante assistido. Para quem não conhece BFS, tem 2 vídeos importantes aí. Um que eu esclareço o que é realmente BFS, e outro que é essa série de vídeos de carretilhas BFS, para você ver que mesmo na BFS você tem carretilhas que vão servir para você e outras que não vão servir. Então, muito legal essa série, muito completa, com links para você encontrar a carretilha nos sites onde ela se encontra.
Enfim, logo depois que eu fiz essa coletânea, eu fiz o primeiro vídeo de um molinete BFS, especificamente criado para BFS. Até então, as pessoas estavam acostumadas a pescar com ultralight, e ultralight e BFS, elas se confundem em muitos aspectos, porque os dois são feitos para arremessar iscas leves. Só que o BFS, ele é pensado em arremessar iscas leves. A ultralight é convencional compactada. Então, basicamente, essa é a principal diferença. Mas no molinete BFS, ele já tem o carretel mais raso, assim como as carretilhas BFS. Mas por que carretel mais raso? Porque você poderia colocar mais linha, enfim. Porque você vai trabalhar com linhas mais finas mesmo, para arremessar iscas mais leves. Não adianta você querer arremessar uma isca leve com linha mais grossa. Não vai funcionar. Acessórios específicos para não torcer a linha, para fazer o arremesso ir mais longe, um tamanho um pouquinho maior do que os ultra micro, mas com capacidade de linha pequena, assim como os equipamentos para pesca de praia, que são específicos para pesca de praia, que às vezes são molinetes bem grandes, só que com carretel raso, num sentido cônico. Nesse caso do primeiro molinete que eu mostrei aqui, específico para BFS, também foi um da Cast King, o Castle Elite. Eu não tenho nada com a Cast King, nunca recebi eu já pedi coisa para ele, mas não mandaram. Eu queria testar algumas coisas dele, mas não mandaram. Enfim, não é propaganda da Cast King, mas ela foi a primeira empresa que tem vendas ali na AliExpress a disponibilizar um molinete específico para BFS. Então, achei interessante falar sobre isso. É realmente um marco desse ano. Talvez o ano que vem a gente veja algumas outras empresas com molinete específico para BFS. Eu acho que é uma aposta da Cast King, que lançou o Castle Elite e lançou o molinete Castle com peso ali na faixa de 130 gramas. É um molinete que não é o tamanho ultra micro das ultralights, ele é um tamanho 1000, só que é um molinete focado em BFS. E logo que eu acabei de fazer aquela coletânea com diversas carretilhas BFS, foi lançada aqui a carretilha que, na minha opinião, foi o principal lançamento de 2022, rivalizando ali com a Castle Elite, que foi a Valiant Eagle 2, e por coincidência as duas da mesma empresa. A Cast King lançou a Valiant Eagle 2, que é uma carretilha que utiliza muito da irmã mais cara e mais leve, né, da top de linha Castle Elite, mas que veio no corpo em grafite e tornou ela, além de leve, ela veio com um preço muito convidativo. Na época, ela foi lançada na faixa de R$450 e teve pessoas que conseguiram comprar ela na faixa de R$256, R$260 na promoção 11/11 da AliExpress. Eu comprei essa carretilha na faixa de R$300, fiz alguns testes e em muitos aspectos eu acho que essa carretilha é a carretilha que mais, vamos dizer assim, combina com o nosso canal esse ano, porque ela é uma carretilha que tem muitas qualidades de BFS, vem com freio, é impressionante, o freio dela é um freio inspirado no FTB da Shimano, só que com 5 sapatas de um lado e 5 sapatas do outro, são sapatas quadradas e não bolinhas de ímã, quer dizer, um freio bastante efetivo para iscas leves. Todo mundo sabe que para arremessar iscas leves facilita muito se você tiver um freio mais forte. Nem sempre isso é uma grande vantagem, mas para quem está começando é fundamental. É uma carretilha que eu recomendo com reservas para os iniciantes, porque é uma carretilha muito leve, é uma carretilha que tem um carretel delicado, que tem que ter alguns conhecimentos para que você não danifique essa carretilha como qualquer carretilha leve. É diferente você ter uma carretilha BFS e uma carretilha convencional. Mas isso a gente também já falou durante o ano, já falei várias vezes sobre isso durante o ano, e a Valiant Eagle, para mim, marcou o ano de 2022 como o principal lançamento desse ano na área de BFS. Ah, mas a Castle Elite é a mais leve do mundo, não sei o que, não sei o que lá. Mas para o mercado brasileiro, ela é cara. Para muita gente, ela é muito cara. Quem tem condição de comprar um Aldebaran, compra uma Castle Elite fácil. Mas não é a realidade de todo mundo e esse canal é feito mais para a realidade brasileira. Então, eu achei que esse foi o lançamento. Tem alguns vídeos dela aqui no canal. Eu mostro como é efetivo o freio dessa carretilha, como ela é lisa para arremessar iscas leves, como ela é
tem um corpo pequeno, enfim, tem um monte de qualidades. Então, para mim, aquela que representou mais lançamentos BFS do ano de 2022. E a Valiant Eagle 2 pode acabar destronando a Black Knight 2, que na minha opinião até então era a melhor carretilha BFS chinesa, que vinha com os rolamentos cerâmicos no carretel, vinha com guia-fio cônico elíptico, triangular, diferentão, muito legal, que enfim, tinha vários atributos que ela trouxe, e agora a Kestrel Elite ela traz algumas coisas a mais e algumas coisas a menos, mas tem a vantagem de ter um freio um pouco mais efetivo, coisa que não é nenhum problema para quem é pescador experiente, mas para quem está iniciando, eu não recomendo a BK2 muito por conta desse freio mais solto, mas também tem formas de você melhorar o freio, como eu já falei anteriormente, e vou fazer um vídeo ainda esse ano mostrando isso. Quase no finalzinho do ano a gente tem sempre aquelas promoções do 11 do 11, né, dos sites chineses, e esse ano teve bastante coisa legal. Muitos aproveitaram, muitos não conseguiram comprar. A carretilha que ficou meio complicada de comprar foi a Piscifan Carbon XCS, que é uma carretilha mais convencional, bem leve, corpo de carbono, abaixo de 160 gramas, que tem corpos tanto preto como branco. A mão esquerda dela simplesmente desaparecia. Ninguém conseguia comprar. Eu ainda cheguei a fazer um vídeo num dia falando, olha gente, compra, corre, quem quer comprar mão esquerda, compra e corre, porque mão esquerda vende muito mais que mão direita. Então, para eles reporem essa mercadoria, não é fácil. E às vezes, uma pessoa que não está conseguindo comprar uma mão esquerda, acaba ficando com a mão direita mesmo, e vai tentar aprender a pescar com a mão direita, coisa que realmente não é fácil. Eu confesso que eu nunca consegui pescar com a mão direita, mão invertida. Então, carretilha para mim tem que ser esquerda, porque eu pesco com a mão direita. Então, a carretilha é esquerda. E olha que eu sou canhoto, hein? Então, a maioria das pessoas são destras e normalmente vão arremessar com a mão direita e vão fazer o trabalho com a mão direita e recolher com a mão esquerda. Então, a carretilha precisa ser esquerda. Então, vende muito mais carretilha esquerda do que direita. Estou falando de carretilha para arremesso, tá? Baitcast. Outra coisa que marcou um pouco esse ano foi o barateamento das linhas de multifilamento 4X. E diversas marcas acabaram colocando sua estampa nela. Muitas dessas linhas são fabricadas no mesmo lugar. Então, independe muito do fabricante, lá da loja que está vendendo, da empresa. Porque na China é muito assim, né? Uma empresa faz, um fabricante faz uma carretilha ou fabrica uma linha e várias empresas colocam a marca. Assim como tem a Doio, que fabrica para Marine Sports, para Lewis, enfim. Na China é muito assim também. Aqui no Brasil é a mesma coisa. A maioria dos equipamentos de pesca vem lá da China. Eu não vou dizer que 100% vem, porque tem Paoli, que eu acho que é fabricado aqui ainda, e enfim, mas a grande maioria vem de lá, e aí as marcas que se destinam ao mercado nacional vão lá e escolhem os equipamentos que querem em cada corpo, cada carretilha. A Daisen é um exemplo, Maruri, Sente, Albatross, a Marine Sports, enfim, elas que têm como foco o mercado brasileiro, elas fazem essa adequação ao mercado brasileiro dos equipamentos que elas consideram mais importantes e que são mais vendáveis no Brasil. Óbvio que vai ficar algum item ou outro, depois vocês deixam aqui no comentário o que eu esqueci de falar, de comentar. Essas carretilhas com 2 carretéis também foram muito bem vistas esse ano, e carretilhas abaixo de 150 gramas. E aí tem a Cura de novo, tem a Kingdom Micro Ultra. A Cura, tudo bem, ótima carretilha. A Kingdom Micro Ultra também é uma carretilha que é basicamente a Cura. E agora a Sisar Mansuri com 146 gramas, que eu tô gostando. E é um pouquinho mais parruda do que a Cura e do que a Micro Ultra, porque o corpo é um pouquinho maior. Deve equivaler ali ao corpo da Piscifan Carbon XCS e abaixo de 150 gramas, coisa que também era mais raro antigamente. E agora, pessoal, o que vocês acham que vem por aí? Quais são os próximos... O que você acha que vai vir de lançamento para o ano de 2023? Onde vocês acham que a gente precisava ver mais equipamento? O que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver varas para BFS com peso de vara de BFS. Uma vara de até 6 libras com peso de no máximo 80 gramas, mas
beirando ali 70 gramas, seria muito interessante de ver, coisa que a gente não encontra muito na China, não encontra muito no mercado nacional, é uma coisa bem difícil de encontrar. Essa é uma coisa que eu gostaria de ver, porque o que a gente tem visto atualmente são várias, até baratas, que são vendidas na China lá, mas com peso muito acima do que a gente espera para uma BFS. Isso é o que eu gostaria de ver. O que eu queria saber, o que você acha que ia ser interessante de lançamento para 2023? O que você acha que esse mercado está carente de lançamento e que a gente gostaria de ter para poder ter mais conforto nas nossas pescarias? Eu vou finalizar esse vídeo agradecendo a todos vocês que já são inscritos no canal, todos que já deram like, que contribuíram com algum comentário, críticas construtivas, sempre ajuda muito o canal, sugestões de vídeos, enfim. Tem bastante gente que já está no nosso grupo do Telegram, que é o Pescólatras no Telegram. Eu sempre deixo o link do nosso grupo Pescólatras no Telegram aqui na descrição do vídeo. Vale a pena participar. Lá as coisas acontecem um pouco mais rápido, as respostas são mais fáceis. Quando você tem uma pergunta um pouco mais difícil, é mais fácil responder por lá, porque dá para gravar áudio, dá para gravar vídeo, tem mais gente contribuindo, enfim. Um abraço a todo mundo, a toda a família. Muitíssimo obrigado por estar assistindo esse canal. Um excelente 2023, tudo de bom, ótimas pescarias e a gente se vê em 2023.